Em uma era onde segredos eram tão valiosos quanto joias e a pureza feminina possuía um valor incalculável, destinos eram traçados na linha tênue da verdade e da mentira. Sob a sombra do mistério e à luz da tradição, surpresas desagradáveis aguardavam quem se aventurasse a desafiar as regras. Olá, viajantes da história! Hoje abordaremos um assunto polêmico há milênios: a virgindade feminina. Como isso impactou culturas e impacta até hoje a vida das pessoas. Antes, já deixe o seu super like e, sem mais demora, vamos ao vídeo. O escudo da pureza. No Antigo Oriente Médio, particularmente na região da Judéia, antes de Cristo, a virgindade era muito mais do que uma simples condição física. Era considerada um escudo de pureza, uma segurança de linhagem legítima e um símbolo da integridade familiar. Os esponsais, que marcavam a promessa de um casamento, eram selados na suposição de que a mulher era virgem. Uma revelação contrária, portanto, era mais do que apenas um escândalo pessoal. Poderia manchar a honra das famílias inteiras e provocar um verdadeiro terremoto social. O escândalo poderia resultar em um apedrejamento público, um dos castigos mais severos naquela época. Imagine a tensão que estas jovens mulheres sentiam. Um segredo como este era mais do que uma mera fofoca, era uma sentença de morte. O preço da desonra. Em contraponto, na Grécia Antiga, a concepção da virgindade tinha um significado um pouco diferente, mas ainda com fortes repercussões. Em algumas cidades-estado grega, se uma mulher perdesse sua virgindade antes do matrimônio, ela e sua família poderiam ser marcadas pela desonra. Na pior das hipóteses, ela poderia ser expulsa de sua cidade natal. Para o pai ou o irmão, que muitas vezes eram os guardiões de sua honra, a perda de direitos cívicos poderia acompanhar essa desonra. Um golpe terrível em uma sociedade onde o status social e o direito de participação na vida política eram tesouros mais preciosos do que ouro. O ostracismo não era apenas uma questão de vergonha, mas um castigo que poderia condenar uma família inteira ao desterro e à pobreza. O inimigo oculto. Mesmo entre os povos pacíficos da antiga civilização do Vale do Indo, que hoje abarca partes do Paquistão e da Índia, a virgindade antes do casamento era uma expectativa cultural e uma condição quase sagrada. Uma jovem descoberta não virgem poderia ser ostracizada, se tornando uma espécie de pária em sua própria comunidade. A mancha da honra da família, por sua vez, poderia desencadear uma cadeia de eventos nefastos, incluindo feudos e disputas que se estendiam por gerações, como se fossem maldições hereditárias. O valor da virgindade, portanto, não era apenas uma questão moral ou religiosa, mas também um elemento chave na manutenção da paz social. A armadilha do amor. No fascinante mundo do Antigo Egito, o amor romântico, que hoje é celebrado e exaltado, não tinha o mesmo valor. Na verdade, muitas vezes ele nem sequer entrava na equação do casamento. O matrimônio era um acordo entre famílias e tinha implicações econômicas e sociais profundas. Se uma mulher perdesse a virgindade antes do casamento, em circunstâncias fora do casamento, ela poderia ser forçada a se casar com o homem com quem se envolveu, independentemente de qualquer afeição ou respeito entre eles. A situação poderia ser ainda mais complicada se o homem em questão fosse casado, levando a potenciais conflitos e desavenças. Desse modo, um momento fugaz de paixão poderia se transformar em uma armadilha, uma jaula de um matrimônio forçado e infeliz. Perdendo tudo. As histórias e lendas que ouvimos sobre Roma Antiga muitas vezes nos fazem esquecer a rigidez de suas regras sociais. Naqueles tempos, a virgindade era mais do que uma condição, era um ativo valorizado acima de tudo, um atestado de honra, pureza e obediência às regras sociais e religiosas. Uma menina ou adolescente que fosse descoberta não virgem poderia ser privada de seu dote, uma espécie de preço que era pago pela família do noivo no momento do casamento. Sem o dote, a mulher estaria em uma situação financeiramente precária e seria considerada uma má partida, o que dificultaria enormemente suas chances de encontrar um marido disposto a se casar com ela. Além disso, a desonra social poderia levar a família à exclusão da vida pública e à vergonha a todos os seus familiares. A ira divina.
No extenso Império Persa, o zoroastrismo, uma das mais antigas religiões monoteístas do mundo, exercia uma influência profunda na sociedade. O status de uma mulher, e em particular sua virgindade, estava intrinsecamente ligado à sua pureza espiritual. Se uma mulher fosse descoberta não virgem antes do casamento, ela poderia ser vista como impura, suja e até mesmo como uma provocadora da ira dos deuses. Em alguns casos, o seu destino poderia ser exílio ou mesmo o sacrifício, como um ato de penitência. Tudo isso poderia ocorrer em um ambiente onde até mesmo a simples suspeita poderia desencadear uma caça às bruxas. Deste modo, a virgindade se tornava não apenas uma questão de honra, mas também de vida ou morte. A arte do dissimular. Na austera e belicosa Esparta da Grécia Antiga, a virgindade antes do casamento era igualmente valorizada, embora houvesse certa flexibilidade. Se uma mulher fosse habilidosa e perspicaz o suficiente, poderia esconder a perda de sua virgindade até o dia de seu casamento. Nesse ínterim, ela precisaria ser uma mestre em manipulação, engano e simulação, mantendo a sua pureza aos olhos da sociedade, enquanto possivelmente conduzia uma vida amorosa clandestina. No entanto, a linha entre o sucesso e o fracasso era tênue. Se fosse descoberta, as consequências seriam terríveis, variando desde o repúdio público até o banimento, o que, em uma sociedade tão brutal quanto a de Esparta, significaria a morte. O valor do silêncio. Os antigos celtas, que habitavam terras que hoje conhecemos como Irlanda, Grã-Bretanha e partes da França, mantinham uma relação complexa com o conceito de virgindade. Se um segredo sobre a perda da virgindade de uma mulher fosse bem guardado, a família poderia evitar a desonra e a ruína. No entanto, se a verdade viesse à tona, o preço a ser pago seria altíssimo. A família da mulher poderia ser forçada a pagar uma pesada multa de honra, um valor que poderia deixá-los à beira da ruína. O silêncio, portanto, valia literalmente ouro. A doce ironia. A doce ironia do destino. Nas sociedades vikings que habitavam a Escandinávia, se uma mulher fosse descoberta não virgem antes do casamento, ela poderia ser forçada a se casar com o primeiro homem disponível. Em muitos casos, esse homem poderia ser um viúvo muito mais velho ou um guerreiro de reputação duvidosa. Aqueles que sonhavam com um casamento baseado no amor ou na parceria igualitária poderiam encontrar, ao invés disso, um destino amargo e um companheiro indesejável. A perda da virgindade, neste caso, não significa apenas a perda da pureza, mas também significava a perda da liberdade de escolher o seu próprio destino. A maldição de uma vida. Em terras tão distantes quanto a América Central, entre os antigos maias, uma mulher que não fosse mais virgem antes do casamento era marcada para a vida. Essa descoberta resultaria em uma sombra permanente sobre o seu nome e também o seu destino. Ela seria relegada à periferia da sociedade, condenada a viver na pobreza e no ostracismo. A vida que uma vez sonhou como esposa e mãe seria substituída por uma existência de trabalho árduo e solidão. A perspectiva do casamento estaria fechada para ela, condenando a uma vida de trabalho servil e miséria. Assim, é evidente que o valor atribuído à virgindade era menos sobre a mulher em si e mais sobre a honra e a reputação da família. Que essa viagem ao passado não sirva de lembrete de quão longe chegamos e de quão longe ainda temos que ir. E o que você achou desse vídeo? Deixa nos comentários. E não sai daqui sem deixar o seu super like, ajuda demais o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.